Outra decisão, a segunda turma, a mesma turma da qual a Natuza estava falando, do Supremo, soltou o ex-tesoureiro do Progressistas, o João Cláudio Genot. Ele estava preso desde maio, depois de ser condenado em segunda instância na Operação Lava Jato por participação nos crimes de corrupção em contratos da Petrobras. Vamos voltar então a falar com o Marcelo Cosme. Ô Marcelo, quais foram os argumentos dos ministros nesse caso, em que o Genot já tinha sido condenado em segunda instância? Leila, muito parecido com o caso de José Dirceu que a gente trouxe na abertura de jornal. Também tinha um placar de 3-1 para que ele aguardasse em liberdade os recursos da condenação em segunda instância. O ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski entendiam que os recursos eram plausíveis, que poderia até ter uma redução de pena. Mas aí o ministro Fachin pediu vista. E aí a defesa também fez o mesmo pedido àquele de José Dirceu. A gente tem placar de 3-1 em favor do réu. Se pede uma vista para interromper, a gente tem um recesso pela frente. Se pode dar uma liminar, se fez a mesma consulta e novamente por um placar de 3-1 se decidiu que Genot pode sim aguardar em liberdade o julgamento dos recursos. Não é, assim como no caso de Dirceu, a suspensão dos efeitos da condenação. É justamente aguardar, porque os ministros entendem que estes recursos têm argumentos que eles podem ser levados em consideração e por isso dizem então que se pode aguardar essa decisão em liberdade. A Natuza deve comentar, eu até queria de repente já passar por cima de você e perguntar para ela, Leila, se o seguinte, o ministro até Ricardo Lewandowski falou o seguinte, não estamos passando em cima do plenário, mas é importante que o plenário do Supremo se posicione definitivamente sobre a execução da pena após condenação em segunda instância. A gente está aqui tendo um caso isolado, mas enquanto o Supremo não disser prende ou não prende, depois da segunda instância, aguarda ou não aguarda todos os recursos em liberdade, a gente vai ficar analisando caso a caso. E foi o que aconteceu hoje. Analisou o Genot, depois analisou o José Dirceu. Enquanto o plenário não se decidir, pode analisar mais um de cada vez, Leila. E muito advogado interessado nisso, que analise o mérito, analise essa questão da prisão depois da condenação em segunda instância, Marcelo? Olha, a defesa de João Cláudio Genot diz que ele não é e nunca foi tesoureiro do PP e que sequer foi filiado. Segundo os advogados, essa decisão permite recorrer em liberdade porque existe a possibilidade de recurso contra a prisão e recursos contra a prisão serem aceitos nas instâncias superiores.